A Vida Além da Sepultura, capítulo 27. Vamos a mais uma pergunta a Atanagildo. Pelo que nos dizeis, parece que essas cidades ou colônias astrais copiam o panorama terrestre. Mas seria decepcionante que depois de abandonarmos o corpo físico, contando com uma espécie de paraíso celestial, tivéssemos de penetrar num cenário que pode até ser mais pobre do que o de certas metrópoles na Terra. Essa é uma pergunta. Você vê, no capítulo anterior nós falamos, ele fala, explica como se dá, né, através do pensamento, da vibração que a gente cria pelo pensamento, a gente muda toda a estrutura da visão ao nosso redor no plano espiritual, no plano astral. E ele conta lá que sentiu uma tristeza, porque ele tinha deixado a noiva. Ele morreu com 28 anos, estava noivo, ia casar, estava com um futuro projetado na mente aqui na Terra, então ficou muito doente e morreu. Então ele, lá no plano astral, do lado de Navarana, ele começou a lembrar, ou se ligou no pensamento da noiva que estava muito triste na Terra. O que acontece é que ele, naquele instante ali, ele está num ambiente tão maravilhoso no plano astral, mas ele, com o próprio pensamento, ele muda todo o aspecto do ambiente ali. Então a gente, pelo pensamento, a gente atrai o mundo astral que a gente vibra. Mas respondendo aqui, Atanagildo respondendo, outro equívoco se faz evidente do vosso modo de pensar. Eu vou até voltar aqui um pouquinho, que eu estava vendo um vídeo no TikTok de uma moça, uma mulher chamada, que ela coloca o nome lá de Tainá, que está passando um momento depressivo, muito triste. Eu vi um bocado do relato dela lá, da luta que ela está tendo com a depressão. Eu também tenho uma filha que está há mais de uma década numa situação dessa. Já lutei muito com ela, graças a Deus agora já está bem melhor, mas mais de uns 10 anos, ou 12 anos, cara, lutando com ela. Graças a Deus eu tive condições de deixar ela no apartamento dela, tudo direitinho, tá? A gente mantém ela lá porque ela absorveu outros problemas, como toque de limpeza, né? Toque de higiene, a gente não pode conviver com ela porque é um problema sério. Então eu conheço bem esse problema aí. Mas ela sabe que só ela pode resolver isso. Porque tudo que a gente podia fazer aqui na Terra para beneficiar ela, e chegou um ponto que ela não tomou mais remédio. Nem sei se no momento ela está tomando, porque ela começou a perder muito da memória, e depois, como ela sofria de outros problemas, ela adquiriu anorexia, uma luta terrível. A gente teve que internar, amarrar ela num beliche para poder alimentar ela, senão ela morria. Ela estava querendo se suicidar já. Graças a Deus essa fase ela passou. Mas é uma luta terrível do espírito. Eu conheço bem isso. Só que só a própria pessoa pode se libertar disso. Claro, os parentes, os amigos podem ajudar, mas não pode tomar as decisões dela. Porque só da minha filha, que ela sabe já um bocado sobre a vida no mundo espiritual, e ela sabe que se ela se suicidar, esse é o maior crime que a gente pode cometer contra nós mesmos, diante das leis divinas. Porque se ele nos deu a vida, só ele pode tomar. Então, jamais pensem nisso. Mas eu vou continuar, porque o assunto aqui não é esse. Eu vou continuar com a vida além da sepultura, respondendo a pergunta que eu já fiz no início desse vídeo. Então, ele continua aqui. Outro equívoco se faz evidente do vosso modo de pensar, pois são os encarnados que, de modo bastante grosseiro, plagiam aquilo que existe no espaço. Quer dizer, na verdade, né,
Tem até um pensamento de Hermes Trismegisto, que ele fala que o microcosmo é igual ao macrocosmo. Porque tudo que existe aqui já existe no mundo espiritual. Tá? Tudo que a criatura humana pode pensar já foi criado em algum momento da vida eterna do espírito. Tá? Então, ninguém inventa nada. Está tudo assim no éter e a gente vai captando. Ou às vezes a gente mora naquele planeta e traz aquelas ideias para cá, né? Ou vem aqui como missionário, né? São raros os que vêm como missionário. A maioria vem porque está sofrendo uma penalidade. Vacilou lá em cima e tem que reencarnar no mundo desse. Com isso, eles trazem conhecimentos que foi adquirido em mundo mais evoluído. Mas vamos lá. Aqui no mundo astral, lidamos intimamente com as coisas, ideias ou projetos que podeis considerar como sendo de matizes, as matizes, né? Ou melhor, as matrizes ou origens das acanhadas realizações que efetuais na matéria densa e pesada, que é o mundo material, aqui na Terra. Então a gente acha que são criações daqui, da Terra. Não é. Não é verdade que os vossos cientistas costumam afirmar que a matéria é energia condensada, que não existe propriamente a matéria rígida ou absoluta na forma de uma pasta nuclear indevassável? Isso é uma pergunta. Não é verdade que os vossos cientistas costumam afirmar que a matéria... Porque é o seguinte, se a gente for estudar com profundidade a ciência espiritual, a gente vai ver que tudo que a gente enxerga são apenas matéria que vibra numa outra frequência. Aí condensa e vira pedra, tijolo, madeira, aço, ferro. Isso tudo vem de uma única matéria, que os cientistas já chamam, né, de matéria escura. Tá? Mas isso é um assunto mais complexo, não é para a gente conversar aqui, mas vamos seguir aqui. Então está claro que quanto mais livre se encontrar essa energia tão poderosa que se acumula para constituir o mundo físico e que, em verdade, é a substância da origem das formas materiais, tanto mais há de ser mais viva e poderosa quando manuseada, aliás, diretamente no mundo astral, que é a sua fonte natural. Os técnicos siderais operam principalmente aqui, ou seja, no campo da energia livre, que depois alimenta e sustenta os aspectos exteriores da vida no mundo material. E esperam que os cientistas terrenos deem conta desse fenômeno e o tornem tangível nas configurações visíveis aos sentidos humanos. Você vê, lá no início do capítulo do Evangelho de Jesus, segundo São João, versículo de 1 a 3, está lá. Eu vou dizer com minhas palavras aqui, não vou ficar pegando a Bíblia agora não. Ele diz, no princípio era o verbo era Deus, quer dizer, Jesus já tinha evoluído a tal ponto que ele pode dizer, eu sou um com o Pai. Ele já está na hierarquia de gênio criador. É uma coisa assim, absolutamente, nós não temos capacidade de entender isso. Tanto é que ele aí continua lá, versículos de 2 a 3. E tudo aqui foi feito por ele, e nada que existe no planeta Terra foi feito sem ele. Pode pegar lá, João capítulo 1, primeiro, versículos de 1 a 3. O planeta Terra foi feito por Jesus. Jesus criou isso, esse planeta, principalmente a estrutura dele, com pensamento. Imagine, com pensamento. Claro que ele pegou as energias de onde tinha que pegar e formou o planeta. Claro que ele não fez tudo sozinho e não continuou, porque Deus criou a humanidade, porque Deus não é uma pessoa individualista, ele criou o universo de criaturas. E cada criatura, à medida que evolui, elas vão assumindo papéis no mundo de construção do universo. Entendeu? Porque nada é estático, tudo muda. E os espíritos mais evoluídos, tem aqueles que dominam os ares, as águas, as plantas, né? A vegetação, os animais, que administram tudo isso, e em hierarquia, infinitas criaturas que
administram seres e toda espécie, criam e por aí afora. Mas vamos lá. Não seria bem para se comentar isso aqui, porque eu estou lendo um assunto básico aqui, mas é para quem acompanha ter uma ideia de que o que nós estamos estudando aqui, isso não é só isso. A coisa é infinita. Tá? Bom, na realidade, as configurações que surgem no panorama físico são eventos, primeiramente, pensados e experimentados aqui no mundo astral, por admiráveis gênios que atuam no imponderável em cuja substância criam, elaboram e modificam os fenômenos da vida terrena. É mais ou menos já o que eu já estou falando aqui, só que ele está falando com outra visão. Ele fala dentro da experiência dele, eu falo dentro da minha, que é bem inferior a dele, ele está no mundo espiritual. Apesar de eu ter lido muita coisa, estudado toda a minha vida, né? Eu já vou fazer 70 anos e passei a minha vida toda. Eu tive a sorte, né? Talvez a misericórdia, mais correto, a misericórdia de Deus de ter nascido num lar em que meus pais já tinham um bom conhecimento sobre isso e me encaminharam desde pequeno nesse sentido, de aprender mais sobre a vida espiritual. Então vamos lá. Quantas vezes são captados ao mesmo tempo por vários cérebros estudiosos na Terra os mesmos projetos elaborados aqui? A gente vê até com as formas matemáticas da lei da relatividade, que Einstein, né, que as pessoas costumam querer falar como americano, mas Einstein é alemão, então não é Einstein, é Einstein mesmo. Ele estava com dificuldade de formalizar o conteúdo matemático da expressão da teoria do campo unificado, né? Então teve gente que, vou dizer com minha palavra, pariu essa ideia matemática, porque já era fluente na matemática, né? E ajudou Einstein a compor as fórmulas nesse métier aí. Mas vamos lá. Então, isso é o que eles estão dizendo aqui. Ó. Quantas vezes são captados ao mesmo tempo por vários cérebros estudiosos da Terra os mesmos projetos elaborados aqui ou que descendem dos planos mais altos e que então são materializados na coisa física pelos técnicos humanos? Quantas vezes a gente já não leu? Quem lê um pouco já viu que na história do conhecimento, povos em regiões diferentes que nunca se comunicaram aqui na Terra tiveram ideias iguais, muito semelhantes ou iguais, e produziram objetos ou desenvolveram técnicas iguais, sem terem se comunicado aqui na Terra, porque já veio lá de cima isso. Então, não vos é estranho o fato de alguns sábios ou cientistas terrenos, através de surpreendentes coincidências, terem feito descobertas e completado pesquisas, ao mesmo tempo, em vários pontos geográficos, por cujo motivo tem se registrado mútuas acusações de plágios, de furtos de projetos e documentos alheios. Na realidade, esses cérebros sensíveis, que se situam na faixa vibratória da mesma procura científica em benefício da vida humana, logram identificar fórmulas iguais, soluções idênticas, porque interceptam psiquicamente certas coisas que se revelam na sua descida do alto, na forma de inspirações. Quantas descobertas e soluções científicas, principalmente no campo astronômico, ainda hoje vos servem de motivo de discussões devido às mútuas reivindicações de paternidade atribuída a vários sábios que lograram êxito e solução ao mesmo tempo. É que no mundo causal descem, do mundo causal descem para a Terra as respectivas ideias que os sábios então empreendem conforme a sua capacidade técnica, ao seu poder mental e a sua harmonia espiritual. Quantas vezes os artistas e os religiosos conseguem sintonizar-se com essas faixas vibratórias tão sutis, gozando dos divinos êxtases e das inspirações que muitas vezes os arrebatam da Terra. Isto posto, não penseis que o nosso mundo astral plagia a estrutura do vosso
orbe físico. Este é para nós bastante imóvel e petrificado em sua vida lenta e rudimentar. Nós operamos na origem ou diretamente na ideia, enquanto a vossa humanidade opera na crosta, no exterior, da casca, o que representa justamente a energia em sua última fase de degradação. Existe até um livro de Pietro Baldi, chamado Correntes Noúricas, em que ele fala que o espírito aqui encarnado, né, nós, se integrando nesse pensamento divino e se preparando, né, espiritualmente, psicologicamente, moralmente, pode penetrar as chamadas pleiades das correntes noúricas e atrair para a Terra pensamentos, ideias, sim, fabulosas que existem, que estão nessas egrégoras, né? Nessas egrégoras etéreas do mundo espiritual, onde o conhecimento se acumula, né? De onde Deus depositou. E a gente só consegue isso com muito preparo espiritual, moral, né, e intelectual também, porque se a gente não estuda, não lê, não aprende, não progride, não adianta. Vamos à próxima hashtag. Essa ficou longa, mas como é comentado, eu tenho que comentar.